Ó poderoso Espírito Santo de Deus, nós que temos servido diante do Teu altar, nós que temos adorado, nós que temos bebido da Tua mesa, meu Senhor, nós que temos comido do Teu pão, nós que temos tido comunhão contigo, comprada pelo Seu sangue, Jesus, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque a Sua misericórdia, ela é aquela que faz com que nós suportemos todas as coisas, porque o Senhor é aquele que tem ouvido a nossa oração, o Senhor é aquele que tem atendido as nossas orações, e o Senhor não tem desviado de nós a sua misericórdia e a sua graça. O Senhor tem estendido a sua mão sobre nós, o Senhor tem nos sustentado, e nós Te agradecemos por isso. Livra-nos da cegueira espiritual, livra-nos da resistência, que nós não possamos resistir à sua palavra. Livra-nos de um coração gélido, livra-nos de uma mente corrupta, livra-nos do domínio da nossa vontade, livra-nos do mal. E eu Te peço, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Nós somos gratos a Deus porque fazemos parte de um povo que foi declarado vencedor. Um povo que tem aprendido dia após dia a crer e a confiar no Senhor. Hoje nós vamos falar de algumas pessoas que fracassaram. Então nós vamos aprender como não fracassar. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O escritor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Podem se assentar. Ele diz que a palavra de Deus aqui é comparada como uma arma de guerra, porque ela vai fazer guerra dentro de todos nós. E é muito importante quando nós temos a palavra de Deus que traz divisão, porque a palavra de Deus, ela é para dividir, ela é para separar. Diga para o seu irmão, a palavra de Deus, ela foi trazida para separar. O que ela separa? Ela separa a sua vontade dos desígnios de Deus. Ela separa, a palavra de Deus, ela entra e ela separa os seus pensamentos dos mandamentos de Deus. Então ela traz separação para quê? Para que você possa observar e enxergar. Porque existem algumas pessoas que ainda estão dentro da igreja e que não passaram pelo processo do nascimento do Espírito Santo, onde dentro dela é um todo, é um geral. Dentro dela é uma coisa só. Tudo dentro dela é de Deus, tudo dentro dela é certo, tudo dentro dela está determinado à prática. Quando nós passamos pelo nascimento espiritual, nós passamos por uma divisão. Existe dentro de nós uma separação. Você consegue identificar o que não é de Deus dentro de você. E a partir do momento dessa identificação, você consegue lutar contra isso e você não se submete àquilo que existe dentro de você. E a palavra de Deus, ela vai revelando a você a verdadeira intenção do seu coração. Porque na maioria das vezes o seu coração e o meu, por ser enganoso, vai puxar a sardinha para o nosso lado. Porque você está certo, porque você tem razão, porque você fez isso, você está certo. Então, o coração, ele faz isso. E aí a palavra vem e traz discernimento. Olha, o que você fez por isso, por isso, por isso, por isso. Bom, o que a palavra de Deus faz em nós é nos convencer a submeter todas as nossas faculdades intelectuais, emocionais, aos pés do Evangelho. Esse é o propósito e a proposta da palavra. A palavra, ela entra dentro de nós, trazendo essa divisão, para que nós enxerguemos, dividindo alma e espírito, junto e medula, o mais profundo, discernindo, fazendo-nos discernir as verdadeiras intenções do nosso coração, para que nós nos prostremos diante da palavra. Então, vamos lá. Aí você diz assim, pastora, eu ainda não consigo ter o evangelho acima, como regra geral, absoluta, empoderada, absoluta, tremenda. Bom, se a palavra de Deus não consegue te convencer, ela precisa pelo menos te deter. Explica isso para o seu irmão.
O escritor diz que a palavra dentro de nós é como uma arma de guerra, uma espada, e ela entra para trazer divisão, ela vai fazer uma organização. Isso é isso, isso é isso, isso é do diabo, isso é de Deus, isso é seu, isso aqui se você continuar assim, então ela vai trazer essa divisão. Para quê? Para que o evangelho predomine sobre você. Se você ainda não consegue ter o evangelho e a palavra como absoluto, você pelo menos precisa ser detido pelo evangelho. Porque em alguns corações, a palavra de Deus, ela manda, ela ordena, ela governa. Ela chega e ela é absoluta. Ela fala assim para os sentimentos, pensamento, ali ela chega, ela governa tudo. Então esse é o ofício dela. Mas e quando ainda a palavra ainda não adquiriu por conta do coração do crente, do terreno do crente? Ela precisa detê-lo. E é disso que nós vamos falar. Eu quero que você vá comigo em Gênesis. Quero falar de 3 pessoas que tiveram um evangelista único. Que bom, né? Quando você tem evangelistas na sua vida, você tem, como o próprio amigo de Jó disse, pessoas que intercedem por você, pessoas que ajudam você, pessoas que abrem os seus olhos. Essas pessoas tiveram ninguém melhor, não poderia existir. 2 tiveram o próprio Deus e a outra teve o Emanuel, o Senhor Jesus. E as 3 fracassaram. Essas 3 pessoas das quais nós vamos meditar antes de nós orarmos, elas tiveram uma abordagem teológica, segura, direta, clara, óbvia, com toda a sentença estabelecida. E mesmo assim, elas não conseguiram ponderar e não tiveram a palavra outorgada como absoluta sobre as suas vidas. Primeira pessoa que eu quero falar com você é Caim. Mas eu quero começar a falar com você sobre ele. Eu quero começar a explicar para você. Eu vou ser mais ou menos aqui uma advogada de Caim. Suposta, tá? O que eu quero dizer para você? Eu quero que você entenda o porquê ele fez o que ele fez, como ser humano. E você vai se identificar em muitas ações de Caim. É muito difícil quando você olha para um espelho e você começa a se enxergar. E você começa a enxergar as suas rugas, os seus quilos a mais, e você começa a enxergar o seu olhar sem brilho, e a única saída que você tem é quebrar o seu espelho. Essa é a única saída. Caim quis quebrar o próprio espelho. O seu irmão Abel mostrou para Caim quem ele era. Mas Abel não tinha culpa. Deus coloca inúmeros Abéis diante de você, situações e pessoas, para mostrar para você quem é você. Não adianta você querer destruir os espelhos. Os espelhos são só os espelhos. Abel mostrou para Caim quem era Caim. Essa é a questão. Quantas vezes você fica furioso porque uma situação, ela despertou em você algo que você não gostou, mas a culpa não é da situação. A questão é, a situação, ela só vai tirar aquilo que tem dentro de você. Não tem sem querer querendo. Nós não vivemos num mundo televisivo. Não tem sem querer querendo. Tudo aquilo que sai de dentro de nós, Jesus diz, tudo que sai de dentro do homem está dentro dele. Está em formação. Está no embrionamento. Está no embrião. Então, se saiu é porque existe. As circunstâncias, ela mostra para você o que você tem dentro do seu coração. A culpa não são dos espelhos da vida. Não adianta você ficar furioso com esse, triste com aquilo. Por quê? Porque os espelhos não têm culpa. Foi o que Deus quis que Caim entendesse. Caim ficou revoltado e amargurado e frustrado, porque ele olha para o irmão e ele não consegue ser como o irmão, porque Deus deu uma chance para ele.
Ele poderia ter dito: bom, Senhor, se foi Abel que lhe apresentou o que te agrada, Abel, me ensine a fazer direito. As pessoas e circunstâncias que aparecem na sua vida, muitas vezes são mestres da parte de Deus que querem te ensinar a fazer direito. Ensinar você a fazer de acordo. Mas o que acontece com Caim é que ele olha para o irmão e ele pensa que se ele destruir o irmão, ele vai acabar com o seu problema. Você olha para o seu problema e para a sua situação e você diz: Deus, se o Senhor mudasse aquilo, acabaria com o meu problema. Engano seu. Vai sair uma coisa e vai entrar outra. Vão surgir várias situações, vários problemas, várias questões. Porque o problema não está nos espelhos que te mostram quem você é. O problema é aquilo que você tem dentro de você. Dá para você entender? E a Bíblia diz assim que Abel oferece a Deus um sacrifício que agrada o coração de Deus. E Caim oferece algo que Deus não se agrada. E Deus simplesmente revela o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Saiba que você tem um Deus que ele não é politicamente sociável. Você serve um Deus que ele diz para você o que ele gosta e o que ele não gosta. E as coisas que ele não gosta em você é o que está dando errado na sua vida. As coisas que dão errado na sua vida, ele está te mostrando com o espelho. Eu não gosto disso em você. E aí o que nós dizemos? Nós ficamos embirrados e frustrados, amargurados, ressentidos, porque é a vida, porque é o problema, porque é aquele, é aquilo. Não, são espelhos. As circunstâncias da nossa vida é como um quarto cheio de espelhos, que vai nos mostrando onde temos errado, o que temos falhado, o que não tem se agradado em nós, o nosso Deus. E a Bíblia diz que Caim não gostou do que viu. Eu não gosto do que eu vejo de ruim em mim, e você também não. Não quebre os seus espelhos. E é impressionante, existem muitas pessoas que é politicamente correta. E ela é politicamente correta porque ela é correta diante da sua própria tese, diante do seu próprio boletim, folhetim, currículo. Só que ela não serve para ser um instrumento e um espelho da parte de Deus, mostrando para as pessoas no que elas erram. Isso tem cônjuge, isso tem filhos, pessoas que não são espelhos, pessoas que não conseguem mostrar para os outros onde é que eles estão errando. Elas não conseguem manter o princípio. Pastora, mas o que eu vou falar? Eu vou chegar e vou escancarar? Não. Apenas fique você na linha, apenas fique você no caminho. Você permanecendo no caminho, você permanecendo na verdade, você será um espelho que vai mostrar para as pessoas que estão ao seu redor o que Deus não se agrada nelas. Você não precisa fazer muita coisa. É só você cuidar dos seus passos, do seu caminho, da sua vida, mantendo-se num posicionamento totalmente seguro, totalmente rudimentado, onde a sua jornada ela é imprescindível. Não há balanço, não há tosquenejo, não há nada que venha tirar você do prumo. Você será um espelho que mostrará para as pessoas. Essas ficarão incomodadas, essas ficarão perturbadas, porque você será um espelho que vai mostrar para elas quem elas são. E aí as pessoas olham para você e dizem assim: como é possível ser tão bom assim? Não, não é que essa pessoa é tão boa, sou eu que sou ruim. Como é possível ser tão generoso, inteligente, pacificador? Como é possível ser tão apreensível, preocupado com obedecer a Escritura e eu não? E você vai mostrando. Onde estão os espelhos da nossa geração? Você é um espelho que mostra às pessoas da sua família o que é uma conduta, o que é um crer, o que é confiar. Você não precisa pegar um alto-falante, não. A sua conduta, isso não, isso aí é contra a minha fé. Não, peraí, mas eu vou na igreja junto com você, eu não estou falando de igreja, estou falando de fé, estou falando de evangelho, estou falando de Salvador. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de frequentar a igreja, estou falando de ter um Salvador e seguir os princípios dele e ser fiel naquilo que ele diz. Onde estão os espelhos que mostram para os Caíns aquilo que eles estão fazendo que não estão agradando a Deus?
O problema de Caim era matar Abel, vou resolver o meu problema. Mas não, por quê? Você não se livra dos seus problemas cobrindo os seus espelhos. Você se livra dos seus problemas ouvindo o que Deus diz para você. O Senhor olha para ele e diz assim: por que você se irou? Por que descaiu o seu semblante? Versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis. Então Deus, o próprio Deus é o evangelista de Caim. Que privilégio, né? O próprio Deus. Você sabia que o próprio Deus foi o seu evangelista? Jesus evangelizou você. Jesus deixou cartas e mais cartas, recomendações, mais recomendações. O tema da mensagem é direções contrárias. Deus queria redirecionar Caim para que Caim ouvisse aquilo que Deus tinha para dizer. Aí ele diz assim: se você fizer bem, é certo que você vai ser aceito. Ou seja, o problema é o que você fez e não o que o seu irmão fez. Tire os olhos do seu irmão, olhe para você. Aí o Senhor continua dizendo assim: mas se você não fizer bem, quer dizer, se na sua prática, naquilo que você faz diariamente, o que vai acontecer? Você vai atrair o pecado para você. Nós somos como imãs. Nós atraímos o pecado ou nós atraímos o Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão: quem que você atrai? Você vai atrair o pecado, Caim. E o pecado vai bater a porta do seu coração. E então você vai ter que dominar. O Senhor já estava falando para ele: você vai ter uma tentação e você vai dominar sobre ela. Mas se eu não consigo dominar sobre o que eu sinto, eu não vou ter domínio sobre o que eu faço. Diga: eu estou entendendo. Se você não tem domínio sobre o que você sente, você vai ser traído pelo que você sente. Hoje, amanhã, o ano que vem, você vai fazer o que você sente. Jesus diz isso. Caim, se você não fizer bem, o pecado bate a porta. E se você não dominá-lo, está feito. Ele não estava conseguindo dominar a própria frustração. Ele não estava conseguindo dominar o próprio incômodo. Eu queria perguntar uma coisa: quais são as pessoas, ou melhor dizendo, quais são os espelhos que te incomodam? As circunstâncias que mostram a sua pequena fé, a sua arrogância, sua incredulidade, seu desânimo, sua apatia, são espelhos. Por exemplo, quais são os espelhos que te mostram que você não é misericordioso? Deus tem espelhos para nós, para todos nós, que nos mostram o quanto somos fracos na fé, o quanto somos débeis, o quanto nos importamos com as coisas que estão aqui fora e menosprezamos aquilo que está construído dentro de nós. São espelhos. Deus coloca espelhos na nossa vida. Abel era apenas um espelho, mas Caim olha para ele com raiva, querendo matá-lo e destruí-lo. E o que Caim fez? Matou. Primeira lição de hoje. O próprio coração dele foi dominado por um sentimento e ele resolve simplesmente eliminar aquilo que mostrava para ele quem ele era. Você sabia que o Israel fez muito disso, né? Israel dizia assim: para Moisés de falar com a gente, para de falar o que Deus gosta, para de falar os mandamentos de Deus, nós não queremos mais ouvir. Na época de Jeremias, a mesma maneira. Na época de Ezequiel, a mesma maneira. Os espelhos estão dizendo para você o que é que está errado na sua vida. Quero que você vá comigo em Jonas. Outra pessoa que foi evangelizada pelo Senhor, mas ela tinha também, eu quero até falar com você, que existe muitos de nós que somos parecidos com Jonas, porque nós temos os nossos próprios motivos e as nossas próprias razões para fazermos aquilo que temos que fazer. E aí que entra o Evangelho. O Evangelho entra quando você está dominado pela sua razão, você está dominado pela sua vontade. Ele entra como um opressor, ele vai oprimir toda a sua vontade, todo o seu desejo, e ele vai dominar sobre você. Melhor maneira é você tendo o Evangelho trazendo divisões, organização e fazendo você enxergar aqui dentro. Mas se você não tem o Evangelho como aquele que te converte, você tem que ter como aquele que se opõe a você, impedindo. A Bíblia diz assim que Deus dá uma ordem para Jonas, mas deixa eu trazer aqui uma pequena defesa para Jonas. Jonas era um profeta, e o profeta, ele ama a sua nação, ele ama o seu Deus, e a cidade da qual o Senhor queria que Jonas levasse uma mensagem salvífica
Era uma cidade que era a capital da Síria, onde a Síria havia dominado Israel e havia tributado Israel. Então é a mesma coisa, vou dar um exemplo para você. O Brasil, ele está dominado por um país, pelos Estados Unidos, um exemplo. Então ele tem que pagar tributo, é servo dos Estados Unidos, e aí vem os soldados de lá e manda aqui e tal. E aí Deus diz para você, você vai lá nos Estados Unidos fazer um favor a eles e ajudá-los para que eu não os destrua. O quê? O senhor vai destruir os Estados Unidos? Então eu vou fazer tudo para o senhor destruir. Mais ou menos assim. Quando o Senhor chega para Jonas e diz assim, você vai levar uma mensagem, peraí, vou levar uma mensagem salvífica, sendo que eu quero que eles morram e sejam destruídos? Aí entra aquilo que Jesus diz em Lucas, quem comigo não ajunta espalha. Deus não precisa dizer para você as razões dele. Deus não precisa explicar para você quais são os motivos, os planos e os propósitos. Você precisa aprender apenas a obedecer. Você não precisa entender aquilo que Deus faz. Eu não preciso entender o que Deus faz. Eu só preciso ter um coração obediente que se submeta à vontade de Deus. É só isso que eu preciso. Só que Jonas coloca o seu ofício de profeta acima do de servo. Aí entra o pecado dele. Queria perguntar uma coisa para você. Vamos fazer um exercício agora. Coloca de um lado tudo que você tem de Deus. Coloca. Família, vamos lá, salvação, família, o que mais? Talento, trabalho, vida, dons, investimento, coloca de um lado. Tudo isso. E do outro lado você coloca o servo, que é você. Qual pesa mais? Hã? Se você não tomar cuidado, esse lado aqui, com todas as atribuições que Deus te deu, vai suplantar esse lado de servo. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele se vê como um profeta, se vê na sua totalidade e diz assim, eu não vou fazer o que Deus quer. Por quê? Porque ele tinha razões para desobedecer. As razões dele, se você conversasse com ele, você poderia até dar mais uma razão para ele. Você conversa com pessoas que te dão razão ou que te abrem os olhos? Hã? Quando você querer ter razão, você já está errado. Por quê? Porque quem está certo não precisa ter razão. Quem está certo sente a pacificação do Senhor dentro de si, dizendo, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Quem tem Jesus não precisa correr atrás de razão. Pessoas que correm atrás de razão é porque ainda não estão convencidas que estão corretas. Você consegue entender? A Bíblia diz que Jonas ouve uma palavra do Senhor. Vai a Nínive e prega contra ela. E diga para que ela se converta. Jonas disse, eu não vou fazer isso para Deus? Não. Simplesmente ele achou que podia ensurdecer aquela voz. Ele não disse não vou. Ele disse não vou. Hã? Aí você se lembra do quê? De uma parábola de 2 irmãos que Jesus conta. Conta essa parábola aí para o teu irmão. Jesus conta uma parábola sobre a diferença dos filhos dele. E ele diz assim, um certo pai chama 2 filhos. E ele diz assim, filho, vai para o meu trabalho, para o meu campo. E o primeiro disse assim, sim pai, eu vou. E ele chama o segundo, e o segundo diz, não pai, eu não vou. Mas o que disse sim, não foi. E o que disse não, foi. Jonas não disse não para Deus. Não, ele não teve coragem de dizer, Senhor, eu não vou, porque eles são os nossos inimigos, e eu, de coração verdadeiro, eu queria que o Senhor destruísse aquele povo. É isso que eu quero. A grande questão é que muitos de nós não dizemos para Deus a intenção do nosso coração. Entra a palavra como espada, divide e nos mostra, Deus, eu sou invejoso, Deus, eu sou soberbo, Deus, eu sou mau. Qual foi a última vez que o Senhor ouviu uma confissão verdadeira sua? Assim. Ou será que é a vida que tem confessado quem você é? Situação confessa dizendo assim, Deus, ele é soberbo, depois que você já pecou. Jonas. Deus, ela é má, depois que você já praticou.
Deus, Ele é sem misericórdia. Por que não confessamos antes? Dizendo, Deus, mas pastora, como é que eu vou confessar se eu não sei? Aí entra o primeiro versículo que você leu. A espada para dividir e mostrar a intenção do coração. A própria palavra mostra suas misérias, suas maldades, sua arrogância, sua soberba. E aí você dobra o seu joelho no chão e diz, Deus, eu sou mau. Eu sou mau. Eu sou uma pessoa má, eu não consigo amar os meus inimigos, eu quero mal das pessoas que me fazem mal. Senhor, eu sou soberbo, Senhor. Eu não tenho um gato para pegar por rabo, mas eu tenho um cordão aqui e eu acho que eu mando no mundo, porque o meu umbigo tem um cordão. Senhor, eu sou soberbo, Pai. Senhor, eu sou uma pessoa sem misericórdia, eu não consigo entender a miséria do próximo. Eu acho que todo mundo tem que ser inteligente como eu, hábil como eu e produtivo como eu. Eu não tenho misericórdia. Jonas não confessa para Deus o que ele tinha no coração, mas ele planeja viver segundo o que ele tinha no coração. Por quê? Porque quando você não confessa o que você tem dentro, você vai viver segundo o que tem. E a Bíblia diz assim, que ele pega um navio, você conhece bem a história dele, e ele vai para Tarsis, e então a palavra do Senhor diz que Deus manda um vendaval, diga vendaval, e o navio vai de um lado para o outro. Olhe para o seu irmão e diga assim, alguns vendavais são provocados por orações que não foram feitas. Alguns vendavais da nossa vida só acontecem porque nós não oramos o que tínhamos que orar. Me perdoa, Senhor. Eu sou egoísta, eu sou arrogante. Me perdoa, Senhor. Eu tenho visto dentro de mim, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. As nossas orações. O salmista escreve uma oração e ele diz assim, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não deixou de ouvir a minha oração, pois eu não contemplei iniquidade no meu coração. E ele ainda escreve em outro salmo, quando eu guardei em silêncio, os meus ossos enfraqueceram. Quando você segura coisas ruins dentro de você, fala para Deus, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou inseguro, Senhor, eu não estou feliz, Senhor, eu estou descontente, mas não tem nada a ver com o lado de fora, todo mundo está bom, Senhor, não vou destruir meus espelhos, a questão é, o lado de dentro, eu não consigo entender, eu não consigo, fala com Deus o que você está sentindo, fala para Deus o que está acontecendo aí dentro. O que o Espírito Santo veio fazer com você? Tomar cafezinho? Não, o Espírito Santo veio com a espada, separar, te mostrar, levar a confissão, porque o primeiro passo da libertação, depois da absorção da palavra, é a confissão. Não existe mudança sem confissão. Você nunca acha que Deus vai mudar alguma coisa na sua vida se você não confessar seu pecado. Nunca. Se você não confessar sua miséria, sua maldade, sua realidade, não tem mudança. O que Jonas fez? O barco. E então, ele diz, eu tenho uma solução para vocês, me joguem no mar. Esse homem aqui é duro, hein? Eu vou te contar um segredo, eu gostaria que você não esquecesse isso o resto da sua vida. Se isso for a última coisa que eu estou dizendo para você, eu gostaria que você guardasse no seu coração. Tem uma questão com o endurecimento do coração e a cauterização da consciência, que é assim. O primeiro passo de Satanás na vida de alguém para endurecer é convencer essa pessoa que ele está certo. Essa pessoa ela vai acreditando tanto em sua motivação, em suas razões, ela vai acreditando tanto naquilo que ela procura convencer as outras pessoas que está certa. Muito cuidado quando você cai de gaiato em algumas pessoas que elas se convenceram do próprio pecado, acreditam na própria mazela e elas estão dizendo para você e você está acreditando também. Os marinheiros do barco ouviram Jonas dizer que a única saída era jogá-lo ao mar. Não, a única saída era Jonas ter dobrado o joelho ali no navio e dito, Senhor, me perdoa, eu vou... Gente, vocês me levam para Nínive, com prazer, nós vamos levar você para Nínive. Ele prefere morrer do que arrepender-se. Ele tinha como próprio evangelista ninguém maior do que Deus. O próprio Deus havia dado para ele uma grande missão. Qual era a missão? Ajunta comigo. Faz o que eu quero, sem necessidade de entender. Se você precisa entender tudo de Deus,
Servo só recebe ordem e pratica. Olha a oração de Jonas no capítulo 4. E orou ao Senhor, versículo 2, e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Porque isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrepende do mal. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, e é por isso que me preveni, fazendo o que eu fiz. Segunda questão de direção contrária não trabalhe contra Deus. Você não vai ter sucesso. Pastora, eu nunca vou trabalhar contra Deus. Deixa eu dar exemplo. Quando você não perdoa, você está trabalhando contra Deus, porque Ele mandou você perdoar. Quando você não anda a segunda milha e nem vira face. Quando você não ama o seu próximo como a ti mesmo. Quando você não confessa a sua miséria e arrepende do seu pecado, como Ele ordena, você está tentando trabalhar contra Ele. Não trabalhe contra Deus, nunca dá certo. Já confessa, arrepende, abandona o seu pecado e pede ao Senhor que te ajude a mudar a sua vida de direção e ir para onde Ele quer que você vá, mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde. Você acha que Deus precisa que você concorde com Ele? Você acha que Deus precisa que você aprove e que você obedeça a Deus sempre feliz? É isso? Diz para mim, você acha que para obedecer a Deus você sempre tem que estar com um sorriso no rosto? É isso que você pensa? Não. Você obedece a Deus mesmo com lágrimas nos olhos, mas você obedece a Deus porque a palavra te detém. A palavra te detém. Quando você tem a palavra, quando ela faz divisão dentro do seu coração e te interpreta, você sorri por dentro e por fora, dizendo: louvado, bendito seja aquele que é Senhor de tudo e todas as coisas, cujo pensamento está acima de tudo, cujos caminhos é acima de todas as coisas, e é Ele quem dirige a minha vida. A palavra separou. Fez você entender, interpretar que você estava errado. Mas quando a palavra não consegue fazer isso, por causa da dureza do coração, ela precisa pelo menos deter você pelo temor. Eu não posso fazer assim, eu não posso continuar assim, Deus não está se agradando de mim. Você se preocupa com que Deus se agrada de você ou não? Quero que você vá comigo em João, capítulo 6. Versículo de número 60. Jesus ajuntava uma multidão enorme. As pessoas largavam as suas casas, algumas as suas famílias, e seguiam a Jesus. Com Jesus não se tinha problema, com Jesus não se tinha fome, com Jesus não se tinha morte, com Jesus não se tinha doença. O pessoal que andava com Jesus, fora os discípulos, que eram os mais chegados, era um povo felicíssimo. Se eles tinham pão, tinha multiplicação de pão. Se chegava algum doente, fique tranquilo, porque ele vai te curar. Se chegava alguém com um problema, ele resolvia. Então o povo era um povo feliz. De repente, Jesus se levanta e faz um sermão, divisor de águas. Jesus começa a falar sobre continuar a vida dele. Que os seus discípulos deveriam ser continuadores da vida dele. Ou seja, quem come da minha carne e bebe do meu sangue viverá por mim. Jesus dizia, nesse texto, é claro que hoje você e eu entendemos, mas eles não. Jesus estava dizendo, eu vou partir para o Pai, mas vocês ficarão, porque vocês comem da minha carne e bebem do meu sangue. Então vocês serão meus discípulos. Vocês continuarão o que eu comecei. Só que eles não estavam entendendo quando Jesus disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá por mim. Eles não conseguiam entender. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, que estaria inserida em todos nós, onde todos nós traríamos a morte de Jesus e a vida e a ressurreição de Jesus, eles não entendiam. E a Bíblia diz assim que Jesus prega. E eles não entenderam e acharam aquele discurso pesado demais.
E no versículo 60, muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isto. Isto o quê? Versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 53, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Que isso? Nós não estamos entendendo. 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não entenderam nada? Nesse momento foi para o ralo. O paralítico tinha sido curado. Ixi, ó, a minha cura não é nada diante disso aí, não. Isso aí é muito mais grave. Eu não entendi esse negócio de comer carne, beber sangue. Não, isso para o judeu, isso aí é uma coisa complicada. Nós não entendemos, nós não compreendemos. Aquele que tinha sido cego enxergava, não, porque isso. Eu quero falar sobre a terceira questão de desvio. É quando as coisas e as obras que Jesus fez na sua vida se tornam menores, muito menores, do que aquilo que você vive, do que aquilo que você não entende, do que o seu sofrimento. Eles não entenderam o que Jesus disse. E os milagres que eles haviam recebido. E toda aquela convicção que eles tinham foi para o ralo. Eu quero dizer, muitas pessoas têm se desviado do altar, não sente mais aquele fogo do Espírito Santo, aquela paixão por Jesus, aquela alegria em servir, porque os seus problemas encontraram uma dimensão maior do que a salvação. Porque o problema familiar, porque o problema de saúde, porque a vida, porque as bênçãos se tornaram numa proporção muito maior do que aquilo que Cristo, do que aquilo que o Senhor, tudo que Jesus havia feito para eles, perderam totalmente o valor, diante de algo que eles não tinham entendido. Quer dizer que aqueles que acreditavam que Jesus era o Senhor, não acreditam mais? Quer dizer que aqueles que até então se prostravam diante dele e diziam bendito, 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 bendito. Oh, o Senhor me... Então quer dizer que isso tudo não tem mais nenhuma relevância? Quantas pessoas perderam a direção? Porque seus problemas, porque sua vida, porque suas questões, porque sua bênção, porque seu conforto se tornaram maiores do que aquilo que Jesus prega para eles, do que aquilo que Jesus está dizendo para eles. Eles não entenderam, resolveram deixar Jesus, ir embora. E a Bíblia diz assim, no versículo 60, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? Jesus responde isso, ele diz assim, apenas quem pode ouvir a minha palavra é aquele que o Pai me dá. Jesus diz coisas duras para você. Ele não diz só que te ama, mas ele diz que você tem que amá-lo. Ele não diz só que tem o céu para você, mas ele diz que você tem que ser santo. Ele não diz que você apenas vai ter vitória, mas ele diz que você tem que ser forte. Jesus diz coisas duras para você. Essas coisas duras que Jesus te diz é que vai edificar a sua vida. A sua alma precisa de coisas duras, de palavras duras e firmes que vão limpar a sua alma, que vão dar a ela a direção necessária. Eles não ficaram, eles não esperaram, eles não tiveram paciência de chamá-lo em particular e dizer, Senhor, nos explica. Existem pessoas que têm abandonado Jesus, mesmo estando com os seus corpos dentro das igrejas. Por quê? Porque elas abandonaram o altar, abandonaram o Espírito Santo, abandonaram a vida de oração. Por quê? Porque elas não entendiam como é que o Senhor trabalha, e o que é que Ele faz, e como Ele faz, e o que Ele diz, e como Ele diz. Você entregou a sua vida a Ele. E você deve confiar nisso. A Bíblia diz assim que Jesus olha para os 12, fica só os 12. Diga para o seu irmão, você tem que levar mais a sério.
quando Jesus fala da palavra pouco. A palavra pouco é uma palavra muito usada por Jesus Cristo. Jesus diz assim que no céu essa palavra vai existir. E essa palavra vai sair da boca do Senhor Jesus. Essa palavra pouco. Você foi fiel na pouca força, você foi fiel no pouco entendimento, você foi fiel na pouca habilidade, você foi fiel no pouco. Sobre muito eu te colocarei. A palavra pouco é uma palavra sagrada que ela está no céu. E vai ser a palavra que vai abrir as portas do céu para você. E Jesus diz assim: poucos conseguirão, muitos vão tentar, poucos conseguirão. Poucas pessoas conseguem receber a direção de Jesus e permanecer nela. Por quê? Porque querem entender, querem compreender, querem saber o porquê que está passando por isso, o porquê está vivendo isso. Eles não sabem obedecer a Deus simplesmente e fazer o que Deus manda, independente do alheio. Não importa se é o cônjuge, se é o filho, se é o amigo. O que importa é você. O que você faz é o que importa. Não importa o que as outras pessoas fazem. Ficaram só 12 de uma multidão. Jesus olha para os 12 e diz assim: vocês querem ir embora também? Pedro olha para Jesus e diz: não, só o Senhor multiplica pães, só o Senhor me prospera financeiramente, só o Senhor conserva a minha família abençoada, só o Senhor me ajuda nas minhas dificuldades, só o Senhor ouve as minhas orações aflitivas, só o Senhor me socorre na hora desesperada, só o Senhor me entende nas minhas aflições. Foi isso que ele disse? Não. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A religião, ela tem inúmeras coisas para oferecer para você. A igreja tem inúmeras coisas para oferecer para você. Mas só Jesus tem as palavras que te levarão para o céu. Palavras duras. Palavras duras é que levam ao céu. Ou você achou que depois da morte de Cristo na cruz, as palavras seriam doces? Palavras duras que te levarão ao céu. O que fez Deus se afastar de Jesus foi, naquele momento, o pecado da humanidade sobre o Senhor Jesus Cristo. As palavras duras, você vai e faz, perdoa, continua. Você não tem orado, você está frio na fé. Palavras duras, você não tem tido paixão pelo Evangelho. Você é um esquenta-banco. Palavras duras. Pergunta para o teu irmão: você conhece Jesus? Aí você faz a segunda pergunta para ele, que vai responder. Porque todo mundo conhece Jesus. Você fala assim: você tem ouvido palavras duras? Se você não ouve palavras duras, não é Jesus. É o Jesus que Paulo diz. Cuidado com outro Jesus, com outro evangelho, com outro Espírito Santo. O seu Jesus diz palavras duras para você. Palavras que te convertem. Palavras que te assombram. Palavras que faz você perder o sono. E levantar de madrugada para ir no banheiro e não ir dormir de novo, mas dobrar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, porque a tua serva e o teu servo ouve. Jesus gosta da vida que você tem. Tranquila, sossegada. Primeira característica: destrói os espelhos ou vira a cara para os espelhos, onde a vida te mostra o que você não é. Faz o que você bem entende por causa das suas razões e vive uma vida distante do Senhor Jesus. Está dentro da igreja, mas está distante dele. Por quê? Porque as palavras dele são duras. Jesus olha em João e diz assim: vocês são os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus é só seu amigo se ele mandar em você. Se ele não mandar em você, ele não é seu amigo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Diga: as palavras de vida eterna são duras. Eu gostaria que você dobrasse seu joelho no chão. O tema da mensagem de hoje é direções contrárias.
Caim, que não suportou as próprias falhas e a própria incompetência e quis destruir a vida do irmão. Você que vive fugindo da sua realidade, das verdades que o Senhor te mostra. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero confessar o meu pecado. O Senhor diz para você: se você não vencer o que existe dentro de você, o que existe dentro de você vai te vencer. O pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. O teu desejo será sobre ti. Olha os espelhos que Deus está falando para você. Olha os espelhos. Não pense que é culpa dos outros. Não pense que... Olha, Deus está te mostrando. Deus está te mostrando. A cada situação, a cada circunstância, Ele está te mostrando. Ele está te mostrando. Ele quer te mostrar pela palavra onde você está errando. O que você está fazendo da sua vida. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor se realmente Ele chamou você para ser pai, mãe e cônjuge apenas. Diga para o Senhor, você tem coragem de dizer: Senhor, o Senhor me salvou para eu ser uma boa mãe, o Senhor me salvou para eu ser um bom pai, o Senhor me salvou para eu ser um bom cônjuge. Você tem coragem de dizer isso para Ele? Não, não tem. Peça perdão para Deus. Senhor, eu não quero chegar diante de Ti sendo uma boa mãe, um bom pai, um bom cônjuge e um péssimo servo, uma péssima serva. Sua palavra diz: quem não me amar mais do que filho ou filha, pai e mãe, não é digno de mim. Senhor, eu coloco os meus filhos em primeiro lugar, eu coloco a minha família em primeiro lugar, tudo está em primeiro lugar. Me perdoa, Senhor. O Senhor está em segundo lugar na minha vida. O Senhor não tem o primado. O Senhor não tem a primazia. Hoje, por exemplo, eu passei o dia todo servindo a mim mesma e a minha família. Não li a Bíblia, não orei. Se orei, poderia ter orado mais. Poderia ter praticado a solitude, a meditação, de ficar pensando em Ti, de ficar ouvindo o Senhor falar comigo. Mas não o fiz. Senhor, eu não posso ser como Caim. Os espelhos estão me mostrando. Os espelhos estão me mostrando as minhas falhas. Caim odiou Abel. Mas o problema não era Abel. O problema era ele. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que consertar a nossa vida está do lado de fora. Mas consertar a nossa vida está do lado de dentro. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Deus. Por muitas vezes agirmos como Jonas. Muitas vezes nós estamos na sua casa, ouvimos a sua palavra, mas fazemos totalmente o contrário e nem temos coragem de dizer para o Senhor que não vamos fazer e que não obedecemos. Não confessamos o que temos dentro de nós. Ó Deus, nos perdoe. Essas 3 características de pessoas. Primeiro, aquele que não olha e não atenta para os espelhos, onde o Senhor tem falado, onde o Senhor tem mostrado. Segundo, aquele cujas intenções capturam a alma de tal maneira que governa sobre tudo. Jonas se dizia profeta, mas só fazia o que queria, assim como alguns de nós. Dizemos-nos crentes, mas viemos à igreja quando queremos, quando podemos. Ouvimos apenas o que queremos, seguimos o nosso curso, a nossa vida, somos do jeito que queremos. Eu quero dizer uma coisa para você: se você é crente, você não está incomodado, você deveria examinar o seu cristianismo. O verdadeiro cristianismo incomoda. A palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo faz guerra dentro de nós.
Ele luta contra a nossa carne para que não possamos realizar as vontades da carne. Se você é crente, você não está incomodado com a sua vida espiritual. Você não está incomodado com o pouco que você ora, com o pouco que você vem à igreja, com o pouco que você estuda a Escritura. Você deveria examinar o seu cristianismo, levando em conta que nós estamos vivendo dias finais, onde a profecia do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo e de alguns outros estão se cumprindo. Jesus disse que o nosso amor iria esfriar. Paulo diz que os homens seriam amantes de si mesmos. Este é o tempo que você está vivendo. O tempo que você está vivendo é um tempo onde as pessoas estão destruindo os espelhos que lhes mostram quem são. Estão cegando-se para não enxergar aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está mostrando. Pessoas que não conseguem lidar com a frustração, pessoas que não conseguem lidar com a vida espiritual fracassada e coloca a culpa nos outros, e coloca a responsabilidade nos outros. Se você não está bem espiritualmente, se você não sente mais o fogo do Espírito, a responsabilidade é só sua e de mais ninguém. Foi você quem se afastou do altar, foi você que se afastou do Senhor. E depois os discípulos que se afastaram. As palavras duras são aquelas que arrebentam as pedras do seu coração. Porventura minha palavra não é como o fogo e a pedra que esmiuça, a pedra maior que a petrificação do seu coração. O Senhor está falando com você. Eu gostaria que você olhasse para Jesus e dissesse: só o Senhor tem palavras que me salvam. Só o Senhor tem a direção que me salva. Senhor, nesta noite nós olhamos para 3 situações de pessoas que foram abordadas pelo Senhor. E todas essas 3 pessoas não voltaram em si. Senhor, abre os olhos do nosso coração. Abre os nossos olhos. Que não sejamos como Caim, achando que os outros é a causa do nosso problema. Ninguém é a causa do seu problema. A causa do seu problema está dentro de você. Segue a sua vida, segue o seu curso, obedeça ao seu Senhor e você vai encontrar saída e solução. Não pense como Caim, que o problema de Caim era Abel. O seu problema não é do seu cônjuge, o seu problema não é seu filho. Não, o seu problema está dentro de você. E Deus está usando espelhos para te mostrar isso. Converta-te. Converta-te da ignorância. Converta-te da má compreensão. Converta-te. Não faça como Jonas. Diga para o Senhor nesta noite: Senhor, eu não quero te obedecer. Eu não tenho vontade de te obedecer. Senhor, eu sou mau. Eu sou soberbo. Eu sou arrogante. Eu sou sem misericórdia. Conta para o Senhor as intenções do seu coração. Não permita que a sua vida obedeça aos seus sentimentos para que você consiga enxergar o que há em você. Diga: Senhor, eu não tenho misericórdia. Senhor, eu não tenho amor, eu não tenho compreensão. Diga para o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, muda meu coração, muda minha alma. Eu quero confessar o meu pecado, Senhor. Eu sou uma pessoa interesseira. Eu trato a pessoa que me interessa e que é melhor do que eu, mais do que eu, que está mais elevada de um jeito, e as pessoas menores de outro jeito, Senhor. Eu sou hipócrita. Eu não tenho um amor igual para todos e uma consideração igual para todos. E a sua palavra diz assim, que no juízo, se eu usar balanças diferentes, eu estou condenado, Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, me perdoe. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero ser alguém que dê satisfação dentro do meu coração e que no final do dia eu coloque sobre a mesa os frutos do meu trabalho, eu coloque sobre a mesa a edificação do meu trabalho. Eu quero ter um lugar para voltar, que é para dentro da minha alma. Senhor, me tira daqui de fora. Meu coração está plantado no mundo, minha alma está dependente, enraizada neste mundo. Diz para o Senhor. Quem sabe você está morrendo espiritualmente, você está colocando a culpa nos outros. Quem sabe você é alguém
Que quando o Senhor mostra um espelho para você, você vai buscar uma fuga, um lugar para onde ir, algo para fazer, onde o Senhor está mostrando para você quem é você. Nenhum de nós fugimos daquilo que Deus tem para nos mostrar. Não tente fugir daquilo que Deus quer mostrar para você. Onde você for, o que você fizer, o Senhor vai mostrar os seus fracassos, as suas frustrações, porque Deus ama você e Ele quer que você se converta. Jesus é aquele que tem palavras duras, que te leva à vida eterna. Diz para Jesus se você está determinado a fazer parte dos poucos que amam sem esperar nada em troca, dos poucos que são gratos, dos poucos que são fiéis, dos poucos que fazem calar a voz da alma porque Deus está falando, dos poucos que não culpam os outros do seu próprio fracasso, dos poucos que quando olham para suas vidas e se veem frio espiritualmente, eles vão buscar, dos poucos que não estão embebecidos nem embriagados com os vinhos desta vida, família, passeio, distração. Diga para o Senhor, você pode dizer para Deus que você faz parte dos poucos, que quando está afligido ora, que quando está necessitado clama, que você faz parte dos poucos, que quando sente um sentimento ruim, confessa como inveja, como maldade, como soberba e como orgulho. Diz para o Senhor, Senhor, eu faço parte dos poucos. Eu faço parte dos poucos que te amam acima de tudo. Eu faço parte dos poucos que não troca o culto por nada, que ama a sua palavra, que bebe e come na sua mesa. Eu faço parte dos poucos onde as minhas mãos estão abertas para a sua obra. Eu faço parte dos poucos onde o coração ainda arde pelo Espírito Santo. Eu faço parte dos poucos que ainda me examino e me exorto a mim mesmo, pontuando onde eu estou errado. Eu faço parte dos poucos que ainda conseguem enxergar as misérias. Eu faço parte dos poucos que não encontram alternativas e nem saídas humanas, mas que permanecem na direção do Senhor, humilhando-se e quebrantando o coração. Eu faço parte dos poucos que não ousam falar daquilo que não procede do Senhor. Eu faço parte dos poucos, daqueles que não apontam os seus dedos, mas aqueles que estendem as mãos. Eu faço parte dos poucos que não seguram inimizades dentro do coração e nem frustração, mas confessam. Eu faço parte dos poucos que ainda choram. Eu faço parte dos poucos que ainda quebrantam o coração. Eu faço parte dos poucos como José, que chora de coração, como Daniel, que enfraquece o próprio corpo diante daquilo que o Senhor tem me dito. Eu faço parte dos poucos que ainda se humilham diante da tua voz e do teu comando. Eu faço parte dos poucos que não acreditam que a própria mente e a própria vontade é o Senhor quem está determinando. Eu faço parte dos poucos que estou à caça da genuína palavra do Senhor. Eu faço parte dos poucos que se deixam redirecionar pela ação do teu Espírito. Eu faço parte dos poucos que abro os olhos para enxergar os espelhos onde o Senhor me mostra meus erros, minhas falhas e meus fracassos. Eu faço parte dos poucos que não sigo o meu coração, as minhas razões, mas eu ouço a sua ordem sem sequer questionar. Eu faço parte dos poucos que amam as suas duras palavras, Jesus, porque delas vem a minha eternidade. Eu faço parte dos poucos que se mantém fiel mesmo no pouco. Eu faço parte dos poucos que ainda são simples nesta terra. Eu faço parte dos poucos que não amam a família mais do que o Senhor. Eu faço parte dos poucos que amam o Senhor acima da família. Eu faço parte dos poucos que amam o culto.
Eu faço parte dos poucos que não olho para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Não julgo ninguém. Eu faço parte dos poucos onde a minha mão não levanta e não acusa. Eu faço parte dos poucos que quando o meu coração está aceso e totalmente revoltado, eu me prostro diante do teu altar. Eu faço parte dos poucos que ainda ouve a sua voz e os espelhos que me mostram os meus erros. Eu faço parte dos poucos que ainda te escuta. O que você tem a dizer ao Senhor? Eu faço parte dos poucos que ainda o meu amor pelo Senhor é uma chama que arde dentro de mim. Eu faço parte dos poucos que ora, que adora, que te busca, que faz as vigílias, que jejua. Eu faço parte dos poucos. Oh, Jesus. O Senhor, quando estava no ápice do seu ministério, esvaziou a sua igreja por um sermão. Queremos ser como tu. Você pode dizer para Jesus: eu quero ser como o Senhor. Eu não quero me importar em ter pessoas. Eu não quero me importar em ser elogiado, admirado. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero ser fiel a ti. Você pode dizer isso para o Senhor? Você pode dizer isso para Deus: Jesus, eu quero ser igual ao Senhor. O Senhor não se importou em diminuir a sua igreja expressivamente. E ainda faz um convite para os seus discípulos, se quisessem ir. Eu quero fazer parte dos poucos, Jesus, que amam as suas duras palavras. Eu quero fazer parte dos poucos que permanecem fiéis. Eu quero fazer parte do pouco que ama o culto, onde a sua palavra tem a preeminência. Eu quero fazer parte de um culto. Eu quero fazer parte dos poucos, onde o culto não é para enaltecer o homem, mas para glorificar o teu nome. Eu quero fazer parte dos poucos que são ensináveis e que desejam mudar todos os dias. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Queria que você segurasse na mão dessa pessoa aí que está junto com você. Eu queria que você orasse por ela. Ora por essa pessoa que está perto de você. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ora por essa pessoa que está ao seu lado. Peça ao Senhor, fala: Senhor, venha trazer do fogo do teu Espírito Santo para esse coração. Você está aí junto com o seu cônjuge, fala: Senhor, eu não quero que se cumpra no meu leito a palavra que diz: um será levado, o outro será deixado. Eu não quero que a minha esposa fique. E eu tenho visto ela fria espiritualmente. Eu não quero que o meu esposo fique. Eu tenho visto frio espiritualmente. Nós não queremos ficar, Senhor, no arrebatamento da igreja. Não queremos. Nós não queremos, ó Deus, não queremos desviar-nos como essas 3 pessoas desviaram. Caim, porque achou que o problema estava no outro. Jonas, porque não confessou a contrariedade do coração e não sabia o que era obedecer, mas obedecia o que sentia. E como os discípulos que desertaram, que foram embora, Senhor, que não conseguiram ponderar nem analisar que as palavras do Senhor é que leva para a vida eterna, não são as bênçãos, não são os milagres. Eles não conseguiram valorizar a palavra do Senhor e a tiveram como desprezível, só porque não entenderam. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero que o meu irmão ame a sua palavra. Eu quero que essa minha irmã ame a sua palavra. Nós queremos amar a sua palavra. Nós queremos ter o fogo do Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor, eu não quero fazer parte das 5 virgens. Diga para o Senhor agora: Senhor, a sua palavra diz, as 3 últimas parábolas, depois de Mateus 24, do pastor insensato, do que esconde talento e das virgens nessas que não têm óleo. Meça aí, Espírito Santo, o meu óleo e vê se eu estou como as pessoas que não têm óleo. Eu não quero ser como as virgens que não têm o seu Espírito. Eu quero ter poder do Espírito Santo. Eu quero orar. Eu quero falar com Deus. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu quero ter sede de oração. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero vir à sua igreja, meu Deus, sentar no banco e ser um religioso. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero te servir. Eu quero amar a sua palavra. Eu quero amar a sua palavra. Eu quero amar a sua palavra.
eu quero esquecer o que eu vivi, eu quero esquecer meus traumas, minhas decepções, e eu quero servir o Senhor. Oh, só existe um Senhor. Diz para Jesus: Jesus, Senhor é o Senhor da minha vida. Se eu parei de te servir, se eu parei de te adorar, se eu parei de ser como eu era, porque alguém no meu caminho me frustrou, porque alguém no meu caminho me mostrou amargura, ressentimento, me fez amargurado, me perdoa. Eu não entendi que aquele irmão era um espelho que o Senhor me mostrou, que eu era uma pessoa amargurada, ressentida, frustrada. Me perdoa porque eu desviei do caminho. Diga para o Senhor em nome de Jesus. Ninguém consegue tirar de dentro de você o que não existe. Se alguém tirou de dentro de você ressentimento, amargura, tristeza, é porque havia. Ó Espírito Santo de Deus, que nós não sejamos como Caim, que nós não sejamos como Jonas e nem como os discípulos, que nós não possamos achar que o nosso problema é por causa do outro, que nós não possamos nos deter por conta do outro, que nós não possamos achar, meu Deus, que o que manda em nós são as nossas razões, é o nosso jeito. Diga para o Senhor agora: Jonas tinha o próprio jeito, e é por isso que ele não conseguia andar junto com o Senhor. Diga para o Senhor que você está entregando o seu jeito agora no altar. Fala: Senhor, o meu jeito não vai me levar para o inferno. Diga para o Senhor: meu jeito de te amar, de te servir, meu jeito de te querer, não vai me levar para o inferno. Não vai, Senhor. Eu quero o seu jeito. E o seu jeito está escrito na Bíblia. Sua palavra diz que o seu jeito está escrito na sua palavra. É do seu jeito que eu tenho que ser crente. Eu não quero ser crente do meu jeito. Em nome de Jesus Cristo. Eu não quero ser crente do meu jeito. Caim achou que era do próprio jeito. Jonas achou que era do próprio jeito. Por isso não conseguiram andar com Deus. Fala: Senhor, eu quero andar contigo. E eu não quero mais ser do meu jeito. Eu quero ser do seu jeito. Eu quero trazer a imagem de Jesus Cristo. Assim como eu trouxe a imagem do natural, eu quero trazer a imagem do espiritual. Você pode dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, leva o meu jeito embora. Leva a minha maneira de ser embora. Eu não gosto do que eu vejo. Eu não gosto do que eu vejo. O que eu acho é o que me convence. Eu não quero mais ser convencido por mim mesmo. Eu não estou te agradando. E eu acho que eu estou te agradando. E eu sei que eu não estou agradando o Senhor. O Senhor falou comigo hoje. O Senhor falou como 3 situações de desvio. O Senhor falou comigo que eu estou desviando do Senhor. O Senhor falou comigo. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero ser do meu jeito. Tudo é do meu jeito. A minha casa é do meu jeito, a minha família é do meu jeito, a minha vida é do meu jeito. Eu sirvo ao Senhor do jeito que eu acho certo. Igualzinho Caim, Senhor. Eu não quero mais. Eu quero que seja o jeito do Senhor. Eu quero me converter nessa noite. Eu quero amar do teu jeito, eu quero servir do teu jeito. Senhor, eu não quero mais esquentar banco, eu quero te servir, eu quero fazer alguma coisa na sua obra. Eu quero fazer alguma coisa, Senhor. Como é que eu posso, Senhor, ter tudo que eu tenho recebido do Senhor, eu não frutifico nada? Eu tenho vergonha. Diga para o Senhor: Senhor, eu tenho vergonha, porque eu não frutifico. Tua palavra diz que eu tenho que frutificar. Tua palavra diz que o Senhor me poda para eu frutificar. Eu tenho vergonha, porque eu sou responsável no meu trabalho, eu sou responsável na minha família, mas diante do Senhor eu não sou responsável. Sou uma criança irresponsável, Senhor. Eu como e bebo da tua mesa, mas não frutifico, mas não ofereço aquilo que lhe é devido. Então, Senhor, me perdoe, Pai. Me perdoe, Pai, porque eu não posso mais continuar assim. As coisas não são do meu jeito. Nessa noite eu vi pela sua palavra que o Senhor tentou, meu Deus. O Senhor deu uma oportunidade para Caim, mas ele não quis. O Senhor deu uma oportunidade para Jonas, mas ele não quis. Mas eu quero a oportunidade de entender, de compreender que é do seu jeito e não do meu, que é da sua maneira e não da minha, Senhor. Eu quero ser submissa à sua vontade. Eu quero abraçar. Espírito Santo, forma em mim um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, um cristão que não traga apenas os traços do Senhor Jesus, mas o caráter, a maneira, o modo de obedecer a Deus, o jeito de obedecer a Deus, a praticidade da palavra, a desenvoltura do Evangelho. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu entrego o meu jeito e a minha maneira diante do Senhor, e eu me rendo para me tornar alguém aos moldes da sua Escritura. Eu não quero descobrir que eu estou reprovado no último dia. Eu descobri hoje
coisas em mim que o Senhor não se agrada. Por isso, em nome de Jesus, eu aceito a oportunidade que o Senhor me oferece, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Olhe para o seu irmão e diga assim: chega do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Isso é cristianismo. Tem muito religioso, hoje nós vivemos um tempo dos religiosos, né? Mas o cristianismo é diferente. O cristianismo queima. A religião é gelada. O cristianismo arde, queima. É muito fácil você perceber se você é um religioso ou se você é crente. O cristianismo, ele queima dentro de você. Ele queima. A religião não. A religião faz você ser calculista, lógico. A religião não. A religião queima. Ela queima. E você busca mudança e você quer mudança. Dá um abraço no seu irmão. Domingo, escola bíblica. Amanhã, culto de jovens. E domingo, adoração ao Senhor. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus.